Olá, Thiago Spiked aqui, falando com vocês, e neste vídeo aqui eu vou passar 5 dicas, 5 coisas que você aí precisa saber antes de fazer o seu quadrinho, mangá, ou seja lá como você preferir chamar, a sua obra em quadrinhos. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula aí há mais de 10 anos, já participei de tudo quanto é evento e eu produzo quadrinhos aí, cara, desde 2003. Comecei com um fanzine, tenho aí o meu selo, a Crédito Editora, que eu comecei em 2007. Temos aí mais de 10 anos de estrada e ininterrupto, fazemos evento por todo o país e alguns dos nossos projetos publicados nos últimos anos existiram graças ao apoio de vocês. Obrigado. Então, neste vídeo aqui eu vou passar algumas dicas, 5 coisas que eu acho muito importante você saber antes de fazer o seu projeto, assim, o seu quadrinho. Porque eu sei que tem muita gente aí que quer fazer quadrinhos, tá? E eu tenho meu curso de desenho online no comdesenhar.net e principalmente, cara, muito importante, Semana dos Quadrinhos, tá? Comdesenharquadrinhos.com. Eu vou lançar uma semana de umas aulas grátis, tá? Aulas grátis sobre quadrinhos que eu vou passar nesse evento especial que é a Semana dos Quadrinhos. Só se inscrever, não vai ser aqui no YouTube, vai ser ali num portal especial. Para você ter acesso, você tem que preencher o seu e-mail lá. Semana dos Quadrinhos. Então, se você quer fazer quadrinhos, você gosta, cara, é só se inscrever, é de graça, tá bom? Não tem desculpa, hein? A não ser falta de interesse ou preguiça. Mas não vai reclamar depois, hein? Vamos lá! Primeira coisa que eu acho que você precisa saber é, quando você for escrever a sua história, né, ainda na fase de roteiro, lá no comecinho, imprescindível, o começo e o fim. É isso. O meio, o desenrolar, a trama, como tudo vai se acontecer, você pode deixar isso um pouquinho mais para depois, tá? Você pode ir desenvolvendo quase junto com o storyboard ou alguma coisa assim. Mas o roteiro, né, no geral, o que você precisa saber de cara é a premissa da história, do que se trata, o começo, como começa e como que acaba, tá? Você já leu aquelas histórias em que quando você começa a ler, ela parece tá legal e de repente começa a acontecer umas coisas meio cabulosas, você fica até empolgado, você, caramba, né? Que louco e tal. Aí você vai acompanhando, você com a primeira, a segunda, a terceira, a quarta edição e de repente você percebe que parece que tá indo fora do foco, aí virou outra coisa, começou a aparecer uns personagens nada a ver e aquele assunto do começo lá que me deixou tão intrigado, aí de repente ninguém fala mais e assim foi. Já aconteceu isso? Já percebeu isso? Você fica frustrado, não fica? Então, muitas vezes é porque algumas dessas histórias, quando foram sendo publicadas, o autor não sabia o final, né? Era meramente uma série mensal e ele foi fazendo. Então saiba, gente, que já é comprovado por especialistas de estudos de roteiro, tanto de cinema quanto de contos e acho que até quadrinhos também vai incluir nisso, que bons roteiros, eles seguem uma certa formulinha chamada de paradigma do roteiro. E essa formulinha, uma das coisas fundamentais é o começo, a premissa é bem determinada e o final, como que ela acaba. Resolve, não resolve, dá certo, não dá certo e por quê? O meio, toda a trama do que acontece pode ser desenvolvido um pouquinho depois. Por quê? Se você tem o final já determinado, todo o meio, por mais que tenha aí reviravoltas, maracutaias, tramas, conflitos, morte de personagem, tudo vai ser direcionado para o mesmo fim. E esse fim, como já está escrito, ele vai fazer sentido ali do começo. Entendeu? Por que é importante? Se você não tem um fim, você vai começar a desenvolver um monte de coisa e de repente você não sabe mais para onde a tua história vai. Então não caia nessa de não, minha história ela vai aí encontrar o caminho próprio, né, no meio da trama, os personagens vou definir no final da história. Bobagem, já é comprovado, tá, por estudos anteriores a mim e a todos vocês, que histórias que não têm previsão de fim, que não se enquadram dentro dessa estrutura de estudo, né, de paradigma do roteiro, elas tendem a perder, né, o caminho e virar uma bagunça. Segunda grande dica para você fazer aí a sua HQ é: bons personagens são o segredo, tá? Personagens são figuras que movem a história, não existe história sem personagem. Eu fiz um vídeo há um bom tempo atrás que são 10 dicas de ouro para a criação de personagens, vale a pena você assistir porque eu dou dicas bem interessantes só sobre isso, tá?
personagens, eles dão vida, você se importa com eles, tá? Personagem que não tem personalidade própria, aquele personagem sem graça, você fica com raiva de ler a história. Quando você cria empatia por ele, um bom personagem, mesmo que a premissa seja meio clichê, numa coisa que tá meio seguindo modinha, ele consegue segurar você e fazer a história ficar épica. The Last of Us. Veja, se não fosse pelos bons personagens, seria mais uma história de mundo pós-apocalíptico, com zumbis, de sobrevivência, tudo. Por que foi o sucesso que foi? Por causa dos personagens. Então, aprenda a desenvolver bem personagens. Tem uma série de teorias, de estudos e tal, e que eu vou falar um pouquinho na Semana dos Quadrinhos também. Desenvolva bons personagens. A terceira dica que eu te dou para você fazer a sua HQ é: inclua elementos que gerem interesse instantâneo, ou quase que instantâneo. Como assim? Acho que nenhum de vocês quer fazer uma história clichê, né? Clichê, manjada, sem graça, aquela história boba que você já viu 1 zilhão de vezes. Eu acho que você quer fazer uma coisa mais interessante, né? E até porque se você fizer uma história muito clichê, manjada, as pessoas não vão nem se interessar em ler. E aí, acho que você não quer isso, né? Então, como você gera interesse nas pessoas? Buscando esses elementos que vão gerar interesses quase que instantâneos. E você tem alguns artifícios para isso. Você pode fazer uso de curiosidade, mistério, um título de impacto, algo engraçado, visual bonito e o fator identificação. Tá? São algumas coisas que geram interesse instantâneo, né? Curiosidade do que se trata. Por exemplo, a gente tentou fazer aqui a HQ, O Velho do Papelão. Olha o nome da história. Ela soa meio absurda, meio maluca, né? É quase que um personagem meio parecido do folclore, né? Tipo o negrinho do pastoreiro, a mula sem cabeça, né? O Velho do Papelão. Olha que nome mais maluco, né? E, bom, você já deve conhecer que tem a ver com o nosso especial de Halloween. Aqui, por exemplo, trabalhei espectros, paralisia do sono. Eu peguei um tema que tem identificação com muitas pessoas e ele é pouco explorado. Então você tem aí, né, algo que dialoga com as pessoas, que é cheio de mistério, que ninguém sabe ao certo. Ele dialoga com o sobrenatural, que também dá muita curiosidade. Foi algo que eu tentei puxar para, né, criar aí um interesse nos leitores. E eu acho que deu certo, né? Uma HQ que até hoje ela tem uma boa receptividade, rendeu até um prêmio para mim. Obrigado. E esse aqui, Requiem Sinfonia dos Pecados, a gente utilizou o título da Sinfonia Fúnebre de Mozart, né? Tem elementos de música numa HQ, então isso já cria aí um certo impacto, né? Uma ilustração que tem essa coisa de sinfonia, essas ondas, né? Que dá a ideia de ritmo, sonoridade. Tem essa figura que é a Limbo, que ela tem um coração no peito, um buraco, então é uma figura curiosa. Então elementos assim geram esse interesse instantâneo, tipo, nossa, que coisa curiosa, quero conferir. Tente usar esses elementos, tente pensar, bota a criatividade para exercitar. Quarta dica é, perguntinha para você. Você vai lançar sua HQ, né? Aqui, né? Já sei mais ou menos como fazer, beleza, pensei. Quem é o seu público? Você saberia dizer, do trabalho que você pretende lançar, quem é o seu público? Se a sua resposta for todo mundo, porque a minha história vai ser tão legal, mas tão legal que todo mundo vai gostar, sinto lhe informar, mas provavelmente você não tem ideia de quem é o seu público, por isso você está falando isso, tá? Se você tentar dialogar com todo mundo, você não vai dialogar com ninguém. É melhor você ser certeiro, direto e dialogar com aquele nicho do que você querer falar com todo mundo e não falar com ninguém, tá? Então se você vai escolher um gênero de história, eu quero fazer histórias de terror, existe um público que gosta desse tipo de história e eles têm uma expectativa quando vem uma proposta de uma HQ de terror. Se você vai trabalhar com uma linha de fantasia, entenda quem é o público que gosta desse tipo de assunto e o que esse público geralmente procura, espera. Vai fazer um tema de faroeste. Quem compra HQ de faroeste ultimamente? O que o pessoal espera? Quais são as referências? Quais são os análogos que vêm sendo publicados? Por aí vai. Conhecer o seu público vai fazer você ter mais facilidade para moldar a sua obra do ponto de vista de produto, para você ser mais certeiro, ter um marketing melhor e, consequentemente, vender melhor e conseguir melhores e conseguir mais leitores. Acho que todo mundo quer isso, né? A quinta e última dica que eu vou falar aqui é: faça histórias one shot, ou seja, histórias completas em um único fascículo.
Essa eu já repeti várias vezes e eu continuo repetindo, tá bom? Não faça história sem previsão de fim, não faça história sequenciada, não faça histórias longas demais que nem você sabe quando vai acabar. Por quê? Porque nós não temos espaço mercadológico de publicação para veicular histórias assim. Histórias que são vários capítulos, elas existem no mercado por conta de um sistema de distribuição e publicação advindo do exterior que foi praticado aqui por um tempo. Você todo mês um gibi está na banca, então você tem esse tempo para ser publicado. Aqui no Brasil a gente está criando um tipo de segmento diferenciado em que as histórias, as pessoas são, digamos, nossa aparição é um tanto esporádica, evento ou site. Então você fazer uma história fechada, primeiro que vai ser melhor para você porque você tem mais controle de começo, meio e fim. Segundo, que o seu leitor vai gostar mais, porque ele vai comprar um fascículo, a decisão dele é apostar ou não apostar no seu trabalho. Será que eu vou gostar ou não vou gostar? Agora, se você faz volume 1 de sei lá quantos, seu leitor vai olhar pra você e começar: ah, mas quando vai acabar? Tá bom, quando que você lança o próximo? Ah, mas onde eu compro com você? Ah, e se demora um ano pra sair? Até lá eu já esqueci, e aí? Ou então, eu vou esperar você lançar tudo porque aí eu compro tudo de uma vez. Percebeu o quanto mais que aparece só porque você decidiu fragmentar sua história em vários capítulos? Quando você tem um one shot, a decisão da pessoa que pode se tornar um leitor é ler ou não ler, dar ou não dar uma chance. Neste momento é a melhor opção para o segmento de quadrinhos autoral aqui no Brasil. Tá? E não pense que seja todo mal, não. França, por exemplo, é praticamente só assim. Só one shot, só obra fechada. Tá? Quadrinho de banca é só infantil. Então não é de todo mal não. Tá? Eu gostaria que isso vingasse aqui no Brasil. Quem sabe vira aí uma característica dos quadrinhos nacionais. Não sei. Cabe a nós e a vocês, futuros autores, decidirem também. Beleza? Muito bem, então essas foram 5 dicas aí, que são coisas que você precisa saber antes de começar o seu quadrinho, que são muito importantes, tá? E gostou do vídeo? Achou bacana? Dá joinha, se inscreve no canal e, cara, muito importante, se inscreve na Semana dos Quadrinhos, porque vai ser um evento gratuito que eu estou dando de presente para vocês. Eu estou fazendo isso porque nós vamos atingir 300 mil inscritos e também uma forma minha de agradecer a todos vocês por todos esses anos de confiança. Se inscreve lá, cara, é de graça. Não vai ser no YouTube, hein? Vai ser só lá no painel no site. Então você tem que colocar o seu e-mail para ter acesso às aulas, tá bom? Uma semana de aulas gratuitas de quadrinhos comigo, tá lá no comodesenharquadrinhos.com. Se inscreve lá, beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.